E nessa altura do campeonato, vocês já sabem muito bem que se nenhuma autoridade ali impedir, ou se a Paramount não atravessar as negociações nos próximos meses, a Netflix deve concretizar a compra da Warner, junto com todo o universo de Harry Potter, Game of Thrones e a DC inteira. E todo esse acervo e toda essa biblioteca deve pertencer ao novo império da Netflix. Mas houve um tempo onde as coisas pareciam não ser tão complicadas assim, e tirando as locadoras, que eram os nossos serviços de streamings da época, o nosso grande point ali para crianças e adolescentes quando não estavam na rua é passar a tarde inteira na frente da televisão. E é claro, muitas vezes assistindo a gloriosa Sessão da Tarde. Por isso decidi hoje estrear um possível novo quadro aqui no canal, denominado 5 ou mais Sessão da Tarde. E essa primeira lista é baseada nos 5 primeiros filmes que veio na minha mente quando eu pensei nesse tema. Aí a ideia é o seguinte: se esse vídeo bater 50 likes, eu trago uma parte 2. E nessa parte 2 eu vou trazer as 5 melhores sugestões que vocês comentarem aqui embaixo. E claro, citar quem deixou a indicação. Então já dá um tapa nesse like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E galera, fica até o final do vídeo, que isso ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube e quem sabe um dia monetizar esse pequeno canal. Então, vem comigo! Meus amigos, acredito que a Sessão da Tarde dispense apresentações, então já vamos pros filmes. Karate Kid 1, A Hora da Verdade. Pinta cerca, lixa chão, esquece de tira casaco, bota casaco. Apesar que eu acho esse remake de 2010 bem da hora também, eu gosto dele. Lançado no Brasil em setembro de 84, foi a primeira vez que a gente viu ali um jovem, que no caso o Daniel LaRusso, chegando ali numa nova cidade, todo perdidão. Aí vem aquela típica história dos valentões que começam a implicar com ele, ainda mais depois de ele dar em cima ali e se envolver ali um pouco com a ex de um deles, que no caso é do Johnny Lawrence. Esse era o suprassumo da jornada do herói, e se você tem entre 25 e 35 anos, muito dificilmente você nunca tentou ali fazer o golpe da garça no meio da sala da casa. E ele simplesmente define esse gênero, esse tipo de filme. Não é à toa que teve essa sequência, Karate Kid 2, 3 e aquele quarto com a menina, além do Cobra Kai, a série que eu assisti por completa. Mas esse último Legend aí você não precisa assistir não, vai por mim, é só perda de tempo. 2. Matilda. Caras, eu preciso confessar a vocês que esse filme era taxado como coisa de menininha pela minha turma ali na época de escola, mas ele não podia ficar de fora dessa lista. O filme traz como diretor o próprio Danny DeVito, que faz também ali o pai da Matilda, que ele interpreta de forma genial, ele é aquele típico trambiqueiro. E a história é aquela que a gente já conhece, uma criancinha brilhante, ignorada por pais ali malucos, que vai pra escola ali toda contente, mas quando chega lá, se dá de cara com a diretora, a senhorita Trunchbull. Mas o pulo do gato, a parte mais legal desse filme, é quando ela começa a perceber que ela tem ali poderes de telecinese. A secret weapon. E a partir daí ela começa a usar os seus poderes pra se defender ali, acabar com injustiças. E eu não posso deixar de citar a melhor cena desse filme. Talvez você esteja pensando naquela cena que a senhorita Trunchbull pega ali a criancinha pelas tranças, gira e joga ela por cima do muro. Mas estou falando daquela em que o garotinho Bruce é obrigado a comer um bolo inteiro de chocolate. E por fim a Matilda consegue usar ali os seus poderes, ajudar o pessoal e por fim até libertar a professora boazinha ali, a senhorita Honey. E esse era aquele típico filme que mesmo sabendo de cor cada cena e ele sendo reprisado várias vezes, eu sempre acabava assistindo ele inteiro de novo. 3. Edward, Mãos de Tesoura. E foi nesse filme que eu tive o primeiro contato ali em achar da hora, achar legal coisas, digamos, estranhas. Chegando lá fora no final de 1990, foi em 91 que ele chegou aqui no Brasil pra simplesmente marcar nossa infância. Com a direção de um dos meus diretores favoritos, o Tim Burton, ali com a sua junção com o Johnny Depp, e com a participação ali do grandioso Vincent Price fazendo seu último papel nos cinemas, que ele faz ali o criador do Edward. A história mostra a Peg, uma revendedora de cosméticos, que acaba achando o Edward meio que abandonado ali sozinho no castelo gótico. Ele, que é uma criação inacabada e carrega grandes tesouras ali no lugar das mãos, acaba descendo pro subúrbio. E lá ele vira sensação cortando árvores, cabelos, arbustos. E eu contando assim parece meio bobo, meio besta, e até pode ser mesmo, mas isso será muito legal. E assim a inveja ali, o preconceito do pessoal acaba fazendo todo o sonho virar um pesadelo. Então Edward acaba fugindo.
E por fim, a gente pode ver aquela cena icônica da neve caindo e ele fazendo esculturas no gelo. E até hoje, pra mim, essa é uma definição de nostalgia na tarde. 4. Querida, encolhi as crianças. E esse é outro que marcou demais a minha infância. Ele chega ali no cinema dos Estados Unidos em 1989 e aqui no Brasil no comecinho dos anos 90. E pra quem não conhece, achou muito esquisito esse nome, e ele se trata de uma das maiores obras-primas da Disney. Nele a gente acompanha o Wayne, um inventor ali genial, mas estabanado, atrapalhado. E ele é obcecado ali em uma máquina que seria capaz de encolher objetos. Mas o máximo que ele consegue fazer é explodir as coisas. Mas em nenhuma tarde comum, uma bola de beisebol entra pela janela, bate na máquina e ela tira um laser que pega ali nos filhos de Wayne e outros dois da casa ao lado. E em um piscar de olhos, é claro, os adolescentes ficam ali em tamanho de formigas. E assim, sem saber de nada, o Wayne chega e varre ali o que ele acha ser sujeira e acaba colocando todos os seus filhos ali no lixo e levando eles pro quintal. E assim, antes dos efeitos especiais, dos CGIs de hoje, a gente ficava encantado ali, apreensivo, vendo eles interagindo e até fugindo ali de formigas, abelhas, gotas de chuva, e tudo isso feito quase sempre com efeitos práticos. E pelo jeito não era só eu que gostava desse filme, já que ele reprisava demais na sessão da tarde, sem contar que teve suas sequências como Querida, eu estiquei o bebê e Querida, encolhi a gente. Então já comenta aqui embaixo se você já conhecia ou não esse filme e se é loucura achar ele tão legal assim. Em quinto lugar, Quero Ser Grande. Esse filme é o maior clássico e talvez o que defina essa ideia de filme onde crianças querem crescer rápido demais. Lançado em 1988, nesse filme a gente acompanha a Josh, um garoto ali de 12 anos que tá cansado de ser criança. E assim, um determinado dia ele vai num parque de diversões e ele encontra aquela famosa máquina Zoltar. E a ideia dessa clássica máquina é, claro, realizar desejos. Sendo assim, Josh faz o clássico pedido, quero ser grande. E na manhã seguinte ele acorda adulto, com 30 anos, sendo interpretado ali pelo grande Tom Hanks. Sendo assim, ele acabou obrigado a fugir para Nova York, onde ele consegue um emprego ali numa loja de brinquedos. E nessa loja ele ascende na carreira, afinal ele é uma criança, então ele passa sua visão ali, ele acaba se tornando um gênio na produção de produtos ali, de artigos infantis. Mas apesar de todo esse sucesso e de ter ali um romance adulto, ele acaba vendo que por muitas vezes ali a vida de gente grande pode ser complicada e por muitas vezes solitária. E juntando isso com a saudade da família, ele acaba jogando tudo pro alto, ele volta pro mesmo parque de diversões, no mesmo brinquedo ali, na mesma máquina e fazendo um novo pedido. Quero voltar a ser menino. E se você acha que já viu isso antes, é porque a gente vê essa mesma pegada naquele filme De Repente 30, que é outro grande clássico da sessão da tarde, dessa leva mais recente, digamos assim. Mas eu falo mais sobre esse filme se esse vídeo tiver a parte 2, fechou? Então já deixa o seu like se não deixou ainda, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você foi um dos poucos que chegaram até o final desse vídeo, comenta aí #EuFiquei. Muito obrigado pelo seu tempo. Seguimos aqui.